Olá, pessoal. Sou a professora Fernanda e vou dar continuidade, né, aos conteúdos de vocês, certo? Vamos iniciar, né, o segundo bimestre, né, iniciando também com conteúdo novo. O conteúdo da aula de hoje, né, são os conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia aplicada à cultura corporal, tá? Então, a gente vai ver, né, esses conceitos bases, tá? Para a atividade física. Vamos lá. A educação física, pessoal, ela tem relação direta com a anatomia humana, né? Possuem diversos aspectos em comum. E isso, né, vem datado desde a história. E aí, para compreender alguns desses aspectos, né, que fazem relação a essas duas áreas de conhecimento, é necessário, né, acontecimentos da história que datam parte de grandes eventos pertinentes ao assunto que ocorre no decorrer dos anos, tá? Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre a influência histórica dessas duas áreas de conhecimento, certo? Para Piazzi e Repolvo Filho, 2011, há séculos que a anatomia humana vem sendo tratada, né? Iniciando-se pelos egípcios, seguindo pelos mesopotâmios e passando por alguns artistas como Galeno, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tá? Então, assim, a anatomia ela vem desde os primórdios, né? Lá onde as pessoas retratavam, né, imagens, formas de se manifestar através do desenho. Então, ela é bem antiga, né? Uma área de conhecimento bem antigo. A história da educação física e da anatomia estão interligadas, né? Uma faz parte da outra. E elas vêm desde o período dos homens da caverna até os dias atuais, né? Ao se datar alguns acontecimentos no decorrer da história da humanidade, é possível perceber o quanto essa área de conhecimento se evoluiu, tá? E aí a gente vai ver um pouco sobre a história da anatomia, né? Como começou o estudo da anatomia? Então eu inicio com essa reflexão, né? Esse questionamento, certo? O estudo da anatomia, pessoal, começou nos primórdios, né, da história humana, onde o homem lá no início, né, o homem pré-histórico, observava à sua volta a existência de seres diferentes de si, né? Seres que apresentavam características diferentes, características físicas, né, em relação ao corpo diferente, como por exemplo os animais e as outras pessoas ao redor, né, de convivência. Com isso, passou a gravar nas paredes das cavernas, né, e fazer esculturas nas formas que via. E com isso passou a notar os detalhes, as características, né, retratando, né, o que acontecia na época por meio, né, dessas gravuras. E aí é por meio dessas artes, né, que faz com que a gente consiga identificar as espécies animais descritas daquela época. E aí, eu trouxe uma imagem para vocês identificarem. Era através dessas gravuras, né, nas paredes das cavernas que eles marcavam as diferenças entre os seres humanos, tá? Liri Alves, 2019, né, relatam que naquele período paleolítico foi uma época na qual não havia sido desenvolvida a escrita e por isso que eles utilizavam essa forma de se comunicar. Desse modo, o homem comunicava-se numa linguagem que somente ele conseguia entender, né? E aí Lira Alves 2009, né, reforça ainda que o homem era um grande observador dos animais naquela época, não só dos animais, mas das belezas naturais, né, do meio em que ele vivia. E aí, por meio dessas observações, ele conseguia expressar alguns conhecimentos sobre anatomia, né, e aí fazia com que se tornasse com base na arte rupestre, que era um meio de comunicação e expressão artística, tá? Feito na época por meio dessas pinturas. Então ficou conhecido como a arte rupestre, tá, pessoal? Que eram essas pinturas, essas gravuras marcadas nas pedras, tá? E aí, pessoal, trazendo mais para dentro da área da anatomia e da fisiologia, né? A gente precisa entender o que significa, né? Qual
o conceito em si de anatomia e fisiologia humana. Então, anatomia é considerada uma palavra grega, né, onde o seu significado é cortar em partes, né, ou separar partes. Então, a anatomia é uma ciência que estuda a estrutura e a constituição do corpo humano, né? Ou seja, tudo que é constituído, tudo que faz parte do corpo humano. Já a fisiologia, né, está relacionada ao estudo da natureza, ou seja, a função do corpo humano, né? É uma ciência que trata do funcionamento do organismo, né? E a forma como a vida se manifesta, certo? Então, aprenda essas duas características. No entanto, né, as duas têm semelhanças por serem de palavra, né, com origem grega, certo? A amplitude da anatomia, ela compreende, né, em termos temporais, desde o estudo das mudanças a longo prazo da estrutura no curso de evolução, passando pelas mudanças de duração intermediária em desenvolvimento. Então, desde lá no início até todo o processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. E aí envolve as mudanças de curto prazo, né, que estão associadas às diferentes fases de atividade funcional normal, tá? E aí, pessoal, considerando o ser humano como uma máquina, né, e para que toda máquina tenha que ser o seu devido funcionamento e o seu desempenho esperado, né, logo se relacionam os elementos da seguinte maneira. Então, é necessário, né, haver um conjunto de células, tá, para formar os tecidos e, em seguida, dá origem aos órgãos, né? Então, esse conjunto, a união desses três elementos, né, é onde vai conceder os sistemas do nosso corpo, que vai proporcionar o funcionamento do nosso corpo, certo? E aí, eu pergunto a vocês, né, de que o corpo humano é constituído? Pessoal, o corpo humano, ele está em constante funcionamento, né? Realizando atividades como respirar, distribuir oxigênio para as células através da circulação. Os nossos músculos, né, estão agindo ali no processo de contração, eles se contraem e eles se relaxam, né, em cada movimento realizado. E aí são várias informações que são transmitidas por meio dos nossos nervos. Então, tudo isso acontece de uma forma síncrona, né, ao mesmo tempo, permitindo assim o desenvolvimento e a permanência da vida. A estrutura do corpo humano, né, e o seu funcionamento, ou seja, a anatomia e a fisiologia, estão relacionadas com a sua constituição, tá? Que pode ser no nível químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e organísmico, tá? Que aí é o maior nível organizacional. Então, assim, esses elementos, eles todos estão num nível, né? Cada um apresenta um nível que constitui, né, o corpo humano, que complementa, que faz parte do funcionamento e da constituição do corpo humano, certo? E aí, pessoal, a gente vai ver, né, na parte 2 da nossa aula, como é que esses níveis do corpo químico, celular, tecidual, eles se relacionam para compor essa constituição, tá bom? Para compor esse funcionamento do nosso corpo.